Fala pessoal, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um novo vídeo aqui no canal do Godoy. Olha, é difícil a gente imaginar um time que se preparou tão mal para um jogo de eliminatórias da Copa Libertadores. E além disso, esse campeonato é esse super mundial, hein? Os números começam a aparecer, as cifras começam a ser reveladas e a gente vê nitidamente qual é a intenção da FIFA ao promover esse Super Mundial. Chega junto, vamos falar sobre esses assuntos aqui no canal do Godoy e você está convidado para chegar aqui com a gente. Vamos começar falando sobre esse péssimo jogo do Corinthians. O Corinthians foi até Guayaquil e foi um adversário fácil, a verdade é essa. Uma presa fácil para o Barcelona. Os donos da casa não tem nada com isso, cara, e aplicaram um 3-0. E agora o Corinthians tem uma tarefa que não é uma tarefa simples, é uma tarefa árdua, mesmo jogando na sua casa, jogando diante do seu torcedor, diante da sua fiel torcida, reverter esse 3-0 no jogo eliminatórias de Copa Libertadores é sempre muito difícil você entrar com essa obrigação. E além disso, do outro lado, mostrou uma equipe extremamente organizada. E na minha opinião, o segundo Castilho, né, que é o treinador, ex-atleta, ele jogou a Copa de 2006. Não sei se você lembra isso, ele na Copa de 2006, defendendo a seleção equatoriana. Muito mais preparado, muito mais organizado do que o treinador Ramon Dias, né, nesse duelo tático entre as duas equipes. Eu passo demais essa baixíssima atuação do Corinthians pelas algumas escolhas do Ramon Dias. Eu acho que ele é um dos responsáveis por esse, vamos chamar assim, de fiasco do Corinthians diante do Barcelona. O meio-campo bem esvaziado, sobretudo no primeiro tempo, onde o Corinthians não consegue jogar. Meio-campo esvaziado, o Garro bem isolado em alguns momentos, o time não era conectado, por mais ali que teve uma mudança, tentar colocar mais defensores para tentar, né, você sobressair defensivamente, o Corinthians não conseguiu jogar. E o pior de tudo, e o que eu acho que acaba agravando ainda mais a derrota corintiana, se a gente parar para pensar, o 3-0, o que é um enorme prejuízo, ficou barato, cara. Ficou barato, porque é critério de preparação, tático, primeira bola, segunda bola. O time do Barcelona de Guayaquil estava muito melhor, então assim, o treinador do Barcelona de Guayaquil deu um banho, ele que é novato ainda na profissão, deu um banho no experiente Ramon Dias, que estava numa noite péssima e um Corinthians muito fragilizado. Agora reverter em casa, buscar reverter, não é uma tarefa fácil, mas o Corinthians vai precisar fazer o que ele não fez em Guayaquil, jogar futebol. Afinal de contas, o Corinthians conseguiu não jogar e saiu com esse enorme prejuízo. Meus amigos, falando em enorme prejuízo, falando em ganhos e tal, é muito curioso, pois a FIFA está tentando remendar, né? Esse Super Mundial precisa dar certo para a FIFA. E para que esse Super Mundial dê certo, a estratégia da entidade máxima do futebol, ela fica bem clara. Ela precisa convencer os seus principais clubes a disputar, a jogar, a tratar de uma forma séria, a mostrar a esses clubes que, cara, joga isso aqui vai ser legal, vamos, por mais que possa vir a atrapalhar aqui os seus planos continentais ou até os seus investimentos nacionais, mas joga isso aqui que é importante. E quem ela quer convencer? Os clubes brasileiros? Os clubes da América do Sul? Os clubes asiáticos? Os clubes africanos? Não, é claro que não. A gente está falando do futebol europeu. São os clubes europeus que a FIFA, ela tá... Como pode flopar o Mundial se os clubes europeus não estiverem tão inclinados, tão obcecados à conquista da taça? Então o que ela vai fazer? Aumenta a premiação. O campeonato desse Super Mundial, ele aconteceria se não tivesse a presença de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Fluminense, Botafogo, não importa. Agora, possivelmente, esse Super Mundial não aconteceria se tivesse Bayern de Munique, Real Madrid, eventualmente, né, porque o Liverpool não se classificou, um Liverpool, se assim ele pudesse estar classificado, Manchester City, Chelsea, os principais clubes europeus. Então a preocupação da FIFA é nítida. Eu preciso conquistar aqueles clubes. Como você conquista hoje algum clube para participar, fazer algo? Dinheiro. E aí teve uma divulgação extraoficial da premiação. É tão curioso, né, pois é uma competição que daqui a pouco ela começa e você ainda não sabe de fato, oficialmente, quanto o clube vai receber. E essas cifras já falam mais ou menos em torno de
Os clubes da América do Sul, né, Flamengo, Boca Juniors, River Plate, Palmeiras, Botafogo, Fluminense, enfim, os clubes brasileiros receberiam volta mais ou menos ali de 15 milhões de dólares. Já os clubes europeus teriam ali um teto, e um teto máximo, e aí a gente está falando de Bayern de Munique, a gente está falando de Real Madrid, apenas para participar, eles ganhariam mais do que 100% das equipes sul-americanas. Então uma diferença muito grande, me lembra muito aquela música de uma banda dos anos 90, de axé, que era mais ou menos algo do tipo, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. É exatamente isso que acontece nesse super mundial da FIFA, onde o objetivo é muito claro. Eu preciso convencer o Real Madrid, eu preciso convencer o Bayern de Munique financeiramente de que existe ali algum interesse. Então você vai movendo esses clubes pelo interesse financeiro. Há algum tempo atrás, logo que foi planejado esse mundial, tivemos algumas declarações de alguns dirigentes e até de treinadores, de que não tinham porquê de jogar essa competição, que isso poderia inviabilizar uma grande preparação para os objetivos desses clubes europeus, entre eles jogar uma Champions League, jogar o Campeonato Nacional, e que haveria até um prejuízo financeiro em jogar isso. O caso até foi explanado pelo treinador do Real Madrid, o experiente italiano Carlo Ancelotti. Ele disse que o Real Madrid iria se sentir prejudicado em participar dessa competição, porque, ora, qual o interesse do futebol europeu de enfrentar times asiáticos, times sul-americanos, se eles já competem entre eles? E segundo, nesta ótica mais europeia, eles já estão enfrentando os melhores, então ali já é a nata da nata da nata. Então para que eles vão se inferiorizar, em aspas, para jogar uma competição contra equipes de escalão, então, dinheiro? Então fica muito claro com a premiação, ela obviamente, por vitória, você vai avançar e aí ela é igual, classificação, ela é igual, pelo título ela é igual. Perfeito. Todos esses critérios de prêmio, de participação de fase, de vitórias e até mesmo do título, é igual. Não importa se o clube europeu ou se é um clube sul-americano ou africano, eles vão receber o mesmo valor. Contudo, para participar, para mobilizar, para você tirar o teu elenco do seu país, mudar a critério a preparação e levar para os Estados Unidos e jogar essa competição, aí não é igual. Os clubes europeus vão ganhar 150%, os clubes sul-americanos ganham 50%, e assim vai dividindo até da CONCACAF, né? Os clubes mexicanos ganham, por exemplo, a comparação ela é válida. Ela ganha bem menos, se você parar para ver, ganha bem menos que os clubes brasileiros, africanos, da Oceania, enfim, os europeus é que eles precisam ser conquistados pela FIFA, e a FIFA vai botar mais dinheiro para eles. Um grande abraço a vocês, a gente vai se falando e a gente vai se vendo, falando bastante sobre futebol. Tem muito tema, né? Tivemos convocação também da seleção brasileira, então não importa, tem muita coisa pra gente falar também, vindo agora as eliminatórias, oitavas de final de Champions League, então fica ligado aqui que a gente vai falar sobre todos esses temas por aqui. Um grande abraço, tamo junto. Valeu!